Recentemente estreou um filme que se chama O Urso do Pó Branco, ou em inglês Cocaine Bear. Esse filme é dirigido por Elizabeth Banks e conta a história de um urso que usa um bocado de pó. O urso se intoxica por muita cocaína e acaba atacando uma série de pessoas, causando o maior terror. Essa história parece bizarra demais, mas acredite se quiser, essa história é baseada em fatos reais. Em 1985, um avião sobrevoava os Estados Unidos, carregado de cocaína, e o traficante levava essas drogas da Colômbia para os Estados Unidos. Porém, o avião estava muito pesado. E ele começou a jogar as drogas lá de cima, e quando se jogou com o paraquedas não acionou. Ele acabou falecendo. Porém, mais de um mês depois, foi encontrado na floresta um urso com mais de 36 quilos de cocaína dentro do seu estômago. Por incrível que pareça, hoje esse urso empalhado é exposto num shopping lá no Kentucky. Recomendo que assista esse filme de coração aberto. É um filme de sessão da tarde. Tem muitos momentos de terror, bem engraçados também, momentos de comédia, momentos bizarros, momentos que fazem você ficar um pouco até assustado. Mas eu recomendo que assistam. Outro filme que fala sobre drogas e fala sobre vícios, o Requiem para um Sonho. O Requiem para o Sonho, o Requiem for a Dream, é um filme dirigido por Aronofsky, que nós temos atores brilhantes, né, em papéis brilhantes, como Jared Leto, a Jennifer Connelly. Então, ele conta a história de 4 personagens que mostra a vida dessa relação, da busca por um sonho, o enfrentamento do uso de drogas, como é esse mundo das drogas, drogas que parecem muitas vezes até ilícitas, mas que podem parecer medicação, mas podem prejudicar muito a gente. Então é um filme que é muito recomendado, é um filme dos anos 2000, mas que com certeza se mantém muito atual e foi bem premiado. Bem, estamos falando sobre vícios, estamos falando sobre drogas. Como será que o cérebro humano se comporta diante de um vício? É isso que hoje, no Neuronerd, nós vamos desvendar. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a neurociência do vício. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender do vício é que o vício não tem nada a ver com o comportamento moral, com a falta de moralidade, não tem nada a ver com a falta de vontade, porque isso cria um estigma e foi isso que foi pregado durante muito tempo em relação ao vício. O que a gente entende como vício é uma mudança nessa estrutura cerebral. Para falar de vício, eu tenho que falar sobre como funciona o sistema de recompensa. Nosso sistema de recompensa, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, na época que a gente caçava os animais. E como é que funciona isso? A gente ia caçar o animal, e naquele momento que ia caçar o animal, enfrentava o animal, sobrevivia e depois tinha recompensa. Qual era a recompensa? Era ter o alimento daquele animal. Então a gente tinha uma ação, que era caçar, e posteriormente a gente tinha uma recompensa, que era comer a carne do animal. Esse sistema de recompensa, ele possibilitou nossa sobrevivência como ser humano. Então ele é essencial, é algo positivo e que faz com que a gente mantenha hábitos que são hábitos que vão garantir a nossa sobrevivência. O problema é que surge aí vícios e drogas e substâncias que interferem diretamente nesse sistema de recompensa. O grande neurotransmissor. O que é neurotransmissor? É o que faz um neurônio e outro se comunicarem. Os neurônios, eles estão numa região, eles têm uma região que chama de sinapse. Eles não se tocam, eles se comunicam através desses neurotransmissores que fazem parte do nosso organismo. E o neurotransmissor mais importante quando a gente fala sobre sistema de recompensa é a dopamina. O problema é que certas drogas podem fazer com que aquela dopamina que eu senti, que eu liberei, melhor dizendo, aquela dopamina que eu liberei quando eu como um alimento saboroso é X. Mas aquela dopamina que é liberada quando o paciente faz uso de uma droga pesada, como por exemplo cocaína, pode ser 10 vezes mais. Então aquele sistema de recompensa é totalmente modificado. A estrutura cerebral é totalmente modificada. Se eu libero 10 vezes
mais dopamina, com o passar do tempo, aquela dopamina vai sendo normal para aquele cérebro. Então ele diminui o número de receptores, ou seja, ele diminui a sensibilidade à dopamina. Então eu precisarei de mais dopamina para fazer o efeito anterior. Então isso é a tolerância, que muitas drogas causam isso. Se eu estou liberando 10 vezes mais, o cérebro vai entender que para mim, aquilo dali é o normal. 10 vezes mais é o normal. E até mesmo aqueles hábitos outros, que só liberavam uma vezinha só, eles passam a ser hábitos que eu não quero mais fazer. Eu quero só aquele hábito que me dá muito mais dopamina. Então tudo isso é importante para a estrutura cerebral. Além disso, nós temos que entender que a dopamina, ela também influencia diretamente na memória. Aquele hábito antigo de caçar o animal, que a gente ia lá, caçava o animal, tinha a recompensa, aquilo ficava gravado na memória, que aquilo era bom para a sobrevivência humana. Lógico que existem fatores que vão modificar totalmente para cada indivíduo em relação aos vícios. Tem indivíduos que são mais propensos, tem indivíduos que são menos propensos. Vai ser do fator próprio de cada indivíduo, vai ser da questão genética também, da idade que o indivíduo foi exposto àquela substância. Jovens expostos a álcool muito mais precocemente, eles têm uma chance maior de serem alcoólatras. Depende de uma série de fatores, como é que foi aquela criação, como é que foi a atenção dos pais, se a pessoa teve algum abuso na infância, como é que foi essa vida conturbada. Então tudo isso vai influenciar também no processo de vício. Quando a gente vai para as partes cerebrais que são envolvidas nesse processo de vício, nesse sistema de recompensa, a gente tem 3 estruturas que são extremamente importantes. A primeira estrutura que nós temos, ela está no núcleo da base. Então lá nos núcleos da base, nós temos 2 estruturas ali que são extremamente importantes para esse sistema, para esse circuito do vício. No núcleo da base, nós temos o núcleo accumbens e nós temos o estriato. O núcleo accumbens vai ser muito mais responsável pela motivação, por essa sensação de recompensa, enquanto o estriato, ele vai ser responsável pela parte dos hábitos, a rotina. A amígdala, ela vai estar responsável por algo básico do ser humano, que é justamente o comportamento de lutar, enfrentar aquele bicho, ou fugir. Luta e fuga. Vai estar muitas vezes associada a sensações negativas, a irritabilidade, a ansiedade, ela está muito ligada a isso. E por último, o grande córtex pré-frontal, que é uma região que é uma das mais desenvolvidas nos seres humanos, que fez a gente ser diferente. É o córtex pré-frontal que faz a gente planejar, se organizar e inibir aquele ato impulsivo. Então o córtex é extremamente importante nessa formação. Então como é que funciona esse ciclo do vício? Cada região dessa vai estar implicada em um momento desse ciclo do vício. A gente vai ter primeiro o binging. O binge significa justamente ir lá compulsivamente, seja binge eating, comer compulsivamente. O binge é aquele ato de ir lá e consumir a droga, em se intoxicar. Esse binge, ele vai estar justamente associado à primeira região que eu falei, que são os núcleos da base. Depois desse consumo, que vai vir justamente o prazer, vai ter essa parte da recompensa, a dopamina liberada, a gente vai para o segundo ponto do ciclo. Nesse segundo ponto do ciclo, a gente vai ter associado aí a amígdala. E vai ser que ponto? A sensação de abstinência, de falta, a sensação negativa desse consumo. E vai estar justamente ligada à amígdala, vai ter irritabilidade, vai ter pensamentos negativos, sensação negativa de que precisa daquela substância. Precisa ter aquele consumo novamente da dopamina, aquela liberação novamente da dopamina. E por último, e não menos importante, a gente vai ter a função aí, a ação aí, né, a influência que vai ser feita no córtex pré-frontal, que aí vai vir esse julgamento, né, essa sensação de antecipação, de que algo ruim vai acontecer se não consumir aquela substância. E aí é justamente a região que muitas vezes, cronicamente, ela vai mudar. Porque o vício tem a fase aguda, que é a fase do uso que usou uma vez, mas vai ter o processo crônico.
E essa região do córtex pré-frontal vai ser uma das regiões mais afetadas, porque aí está o julgamento crítico, a programação e o planejamento, que vão dar espaço ao planejamento do consumo. Não vai ser mais o planejamento de não vou usar. Vai ser o planejamento do consumo. Vai ser aquela ansiedade por buscar rotas. E muitas vezes, antes mesmo do indivíduo chegar ao consumo, ele já vai sentir prazer. Se ele sabe que se vai chegar naquela festa em que vai fazer um alto consumo de álcool, só de estar na festa, ainda nem fez o consumo, o córtex pré-frontal já está buscando ali, já está começando a liberar um pouquinho de dopamina. Então tudo isso vai mudando cronicamente esse cérebro e levando a um potencial de vício muito grande. Então, gente, a gente tem que entender que essa questão do vício é algo que é uma doença. Não tem a ver com a questão moral do indivíduo, dele estar fazendo uma coisa errada, que ele deve ser julgado nesse sentido. E também não tem a ver com força de vontade. Pronto, é só usar a força de vontade que você melhora. É como chegar para uma pessoa que tem depressão e dizer, fique alegre. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o consumo de drogas faz com que o cérebro se modifique. O cérebro do viciado é diferente. E aí a gente tem que lembrar também que depois que a pessoa sai desse comportamento, foge desse comportamento, existe várias chances de recaída, principalmente naqueles primeiros anos. E isso vai diminuindo com o passar do tempo. Esse cérebro, novamente, ele precisa se adaptar, ele precisa reformular todas essas questões de dopamina. Bem, pessoal, recomendo demais que vocês assistam Requiem para o Sonho, é um filme, assim, que é essencial. É um filme cult, essencial, precisa ser visto. Um filme dos anos 2000, dirigido pelo grande diretor Aronofsky. Assista esse filme, é maravilhoso. Se tiverem tempo, assistam O Urso do Pó Branco. É um filme que é sessão da tarde, vale a pena assistir, vai dar para dar umas boas risadas com ele. E não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, assistir os outros vídeos do canal, divulgar esse canal para os seus amigos e pessoas que podem gostar. Sigam minhas sugestões aí de vídeos e semanalmente eu tô aqui para poder trazer vídeos novos para vocês, tá certo? Então, curtam, se inscrevam, compartilhem e comentem, certo? Até mais, pessoal!